Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que utiliza cavalos no tratamento de várias doenças psicológicas e motoras. Para isso nós vamos conversar com a Adriana, vamos conhecer a Cole, o Paulo, a Luciana e também a Jéssica, que é uma paciente que utiliza desse tratamento aqui em Rio Preto. O Saúde em Foco está começando. E a gente conversa hoje com a fisioterapeuta e psicóloga Adriana Ganança, que entende tudo sobre ecoterapia. Olá, Adriana, obrigada por nos receber aqui no seu centro de treinamento em Rio Preto. Bom dia, obrigada a vocês pela visita. Adriana, primeiramente, como chegou a ecoterapia aqui no Brasil? Então, ela foi implantada aqui no Brasil pela ANDE Brasil, né, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, a qual eu sou filiada. A sede se encontra em Brasília, dentro da Grande do Torto, em 1997, tá? Que foi trazido esse método para o Brasil, né? Mas antes disso, alguns outros profissionais também trouxeram métodos adaptados também dentro da ecoterapia, como a Gabriele Brigitte Walter, né? De São Paulo, entre outros profissionais renomados, que se a gente for citar aqui, né, existem inúmeros, ok? E ela foi, então, implantada no Brasil como forma de tratamento, usando o cavalo como o mediador desse tipo de terapia. Então, por meio do cavalo, você consegue associar o tratamento para vários tipos de doenças. Quais delas, Adriana? No caso, a gente atende bastante aqui, Jaqueline, paralisia cerebral, síndrome de Down, autistas, né? Inúmeras síndromes, como síndrome de West, também está bem acontecendo bastante. A síndrome de West, qual que é a diferença para essas outras doenças? A síndrome de West é uma síndrome que ela implica na criança ter várias convulsões durante o dia, tá? Já a paralisia cerebral é uma coisa que ocorre, é uma doença que ocorre, né? No caso, antes do parto, durante o parto ou após o parto. Muitas vezes por falta de oxigenação no encéfalo, tá? E aí vai acarretar em alterações psíquicas, cognitivas e motoras. E assim, a criança, para chegar até aqui, ela tem que ter uma indicação médica que essa terapia pode beneficiar, auxiliar no desenvolvimento dela? Sim. Assim, nós temos indicações médicas, indicações de outros profissionais da área de saúde e muitas vezes a iniciativa da própria família, tá? O que requer é uma boa avaliação feita aqui no Centro de Ecoterapia para ver se essa criança realmente tem a indicação e se pode realizar esse tipo de tratamento, porque também existem, né, os prós e os contras. Então, existem as indicações, porém, algumas contraindicações também. Então, é de suma necessidade que você faça uma avaliação muito bem feita para até saber se você vai realmente atender, se vai dar resultado ou não. E de que forma que o cavalo, o animal, ele é um porte grande? Vocês usam animais menores, fêmeas ou machos? Qual que é o perfil que esse cavalo tem que ter para poder se adequar a esse tipo de tratamento? Certo. O cavalo em si, ele não tem uma raça específica, né? Podendo também ser macho ou fêmea, desde que tenha uma idade, assim, digamos, acima de uns 10 anos, porque abaixo disso ele ainda é uma criança, né? Então, ele pode querer fazer... Muito ativo. Muito ativo, isso. A questão, você me perguntou do tamanho do cavalo, isso. Temperamento. Isso, temperamento. O cavalo deve ser muito dócil. No caso, não ter manias como coice, morder, porque a criança, ela interage com o cavalo no corpo dele inteirinho, inclusive na forma de alimentação, na forma de escovação, que você vai daqui a pouco estar presenciando, né? Banho, que é a higienização do cavalo. Isso tudo já implica na parte do tratamento, porque uma criança com algum tipo de doença, muitas vezes ela só é cuidada,
né? Ela não cuida de si, né? Então a gente usa o cavalo para que ela cuide do cavalo. Então esse também ser grande, você imagina você cuidando de um ser que é maior que você 10 vezes. Então é aquela responsabilidade, aquela autoestima, né? De você cuidar de alguém, tá? E não só ser cuidado. Então implica essa parte psicológica também, a parte do banho, que existe toda, como é que se diz? Etapas, né? Então a gente dá o banho, mas não é de qualquer jeito, é como a gente toma banho. A gente se molha, ela vai dar banho no cavalo. Passa por isso, passa por ela tudo ajuda, isso. Ajuda a cuidar do ajuda animal, a dar ela banho, a secar, pentear o cabelo, e depois ela vai ajudar a alimentar esse cavalo, então ela vai dar o alimento na boca do cavalo. Então tem que ser realmente um cavalo dócil. A questão do tamanho. A gente não usa o cavalo muito pequeno, tipo pônei, que todo mundo acha muito bonitinho. Ah, né? sim, pequenininho, pode ser manso? Pode, não. mas aí é o seguinte, a gente assemelha, né, isso já foi, como é que se diz, estudado, né, cientificamente, o quanto o cavalo ele é semelhante, quanto ele anda semelhante ao humano. Tá? Então ele faz movimentos tridimensionais, para cima e para baixo, nas laterais, para frente e para trás. Então é que a gente não observa. Ao mesmo tempo? Isso, igual a gente, tá? Ele faz dissociações, né? E esse movimento para frente, para trás, dos lados, para cima e para baixo. Como a gente anda, só que a gente é uma coisa automática, a gente não presta atenção. Mas se você depois puder filmar, eu vou te mostrar como é que o cavalo anda, você vai ver. Sim, vamos ver. É justamente como o ser humano anda. Então, por isso que eu estou falando para vocês. A questão de um cavalo muito pequeno, ele tem o passo também muito curto. E aí você não tem essa dissociação do cíngulo escapular e nem do cíngulo pélvico, que é o que realmente essa pessoa que está sobre o dorso do cavalo, né? Que está em cima do cavalo. Está em cima do cavalo, ela recebe os estímulos pela medula, né, através do sistema nervoso central. Então ela recebe o estímulo aonde ela está tocando no cavalo. Esse estímulo sobe via vias ascendentes, né, até o sistema nervoso central, onde é feita a sinapse, e desce também pelas vias descendentes em forma de resposta. E essas respostas são respostas sensoriais e depois motoras, na questão até de coordenação motora, de equilíbrio, de postura, tá? Então, é um estímulo que nasce desse movimento do cavalo, do andar e esse contato do dorso, com o corpo do paciente. Sobe esse estímulo. E esses estímulos se espalham pelo corpo. Não, ele sobe até o sistema nervoso central. É feita a sinapse e volta em forma de resposta para o que você quer alcançar com a criança, seja uma correção postural. E isso não conseguiria de outra forma? Não, porque você necessita do estímulo, né? Você tem outros tipos de tratamento, claro que dentro da fisioterapia, como eletroterapia, o método Bobat, tá? Existem inúmeros tratamentos, né? E que você também leva a esse tipo de estímulo. Só que não, Jaqueline, tanto quanto sobre o dorso do cavalo. Porque você tem 1.800 estímulos, 2.000 estímulos por minuto. Por minuto? Isso, então é assim, por isso que a sessão tem 30 minutos, não pode passar disso, porque você fadiga o paciente. Entendeu? Então é isso que difere. Visivelmente a gente não tem noção. Nota isso. Exatamente, mas é isso que difere esse tipo de tratamento, tá? Além disso, você ainda tem esse ambiente, né? Que é um ambiente totalmente estimulador na questão do olfato, na questão do tato que está passando sobre a mão, sobre o cavalo, a questão visual, auditiva. Você não está dentro de uma clínica escutando um passarinho desse cantar agora, né? Daqui a pouco passa uma vaca aqui, está mugindo, daqui a pouco o cavalo relincha, são os pássaros cantando. E esse estímulo, além de auditivo, visual, são cores, né? O verde, as formas geométricas que a gente usa, tudo muito colorido, tá? Os passarinhos coloridos. Então, é muito estímulo, muito estímulo. Então, você ativa muito o sistema nervoso central dessa pessoa para que ela te dê uma resposta muito mais eficaz. O que eu notei, esse é o diferencial da ecoterapia. Eu acho que um outro diferencial também, pelo que a gente observa, vocês conversam bastante com o paciente, né, durante a sessão. Jaqueline, deu para perceber. Sim, isso também em alguns casos, ok? Vamos deixar isso bem assim,
explicado. Alguns pacientes necessitam de atenção, tá, voltada realmente para o animal e para o que ele está fazendo, para que ele te responda de maneira eficaz. Outras pessoas requerem justamente que você converse com elas. Mas aí também você tem que ter um pouco de senso, porque ela começa a perder um pouco a atenção no foco do que está acontecendo. É quando a gente então para de conversar e a criança se volta, né, para aquela atividade que ele está fazendo. Tá? Agora, no então a caso gente tem que saber dosar um pouquinho isso. Com relação à criança que apresenta medo do animal, ocorre Sim, isso? ocorre, com certeza, né? Assim como com adulto, com qualquer pessoa, porque é um animal muito grande, né? E realmente ele vai te causar medo. O que acontece? A gente tem a fase de aproximação, tá? Onde a gente leva até as baias, né? Faz essa parte de escovação, de aproximação, passeio com o cavalo, muitas vezes com a criança puxando. Então, às vezes requer 1, 2, 3 sessões de aproximação, para que depois você coloque a criança sobre o dorso do cavalo. Correto. Adriana, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continua falando sobre ecoterapia e a gente também vai falar sobre o desligamento também no final do tratamento, como é que ocorre isso. Aguarde um instante só, daqui a pouquinho eu volto com Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre ecoterapia, a terapia com cavalos. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET ou no 61.4 em TV aberta. Hoje nós estamos falando sobre um tratamento que utiliza cavalos, que ajuda pacientes com paralisia cerebral, síndrome de Down e outras doenças que comprometem o sistema psíquico e motor, né, Adriana? E eu converso com a Adriana, que é fisioterapeuta e psicóloga, que está nos explicando tudo sobre isso. Adriana, a gente viu no primeiro bloco toda essa ligação da criança, do paciente com o animal. E passado o período de tratamento, quando tem que finalizar, como é que é feito esse desligamento? Então, Jaqueline, é assim, também existe essa parte de socialização, tá? Então, quando você chega a algum local, a gente cumprimenta as pessoas, né? E ao sair desse local, também a gente costuma dizer um tchau, até logo. Aqui é a mesma coisa, ok? Então, quando a criança começa a sessão, ela chega, ela fala bom dia, boa tarde para o cavalo, né? A gente tem essa interação. Faz a sessão e quando ela vai também descer do cavalo para ir embora, existe essa parte de desligamento também, né? De dizer o tchau. Então, ela agradece também o cavalo pelo passeio, tá? E fala tchau, muitas vezes beija, abraça esse cavalo, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Como realmente isso acontece. A parte já de desligamento, quando o paciente tem alta, que já aconteceu, né, de você chegar no seu objetivo, no caso um controle cervical, um controle de tronco, até mesmo uma marcha, então essa criança ou esse adulto vai receber a alta, tá? Essa alta, realmente, ela é muito delicada, muito no que se diz respeito até à parte psicológica, porque existe todo um vínculo que foi criado, né? Não só com os profissionais que estão empenhados nesse tipo de tratamento ali, no caso, durante os meses todos ou os anos de tratamento, mas esse vínculo também com o animal. E eu até posso dizer para você de antemão que o vínculo com o animal, ele é muito maior do que o vínculo com o próprio ser humano que participou do tratamento, tá?
Então, por isso ser delicado, a gente não costuma muitas vezes dar alta total para o paciente. E a gente deixa muito em aberto para que a família traga essa pessoa aqui, sempre que essa pessoa diga, estou com saudade do cavalo. Muitas vezes a criança não fala, mas gesticula. Né? Ou emite sons com a boca, como a gente já teve muitos relatos aqui da mãe falar que a criança estava fazendo... Entendeu? Porque queria ver o cavalo, então traz. Então, quer dizer, a gente não pode ser, assim, digamos, agressivo, radical. Tem que ser bem gradual. Muitas vezes a criança faz 2 sessões por semana, passa a fazer uma. Se faz uma por semana, passe a fazer uma a cada 15 dias, depois uma por mês, tá? Mas sempre que for necessário que a criança, então, né, de uma maneira ou de outra, ela mostrar interesse pela saudade, alguma coisa, eu deixo muito à vontade da mãe vir o dia que quiser para matar essa saudade. Agora também, fala-se que a ecoterapia é boa também, não só para esses casos mais extremos, né? Mas assim, para pessoas que têm medo, fobias, pessoas assim, que não apresentam problemas fisiológicos. Sim, são problemas mais psíquicos. Também exatamente, funciona, síndrome do pânico, muito, funciona demais, você não tem noção. Vocês não têm noção do quanto o cavalo media tudo isso, tá? Por isso a nossa equipe, ela é formada, né, por 3 fisioterapeutas, um psicólogo e um psicopedagogo, tá? Justamente para estar abrangendo todas essas áreas, né? Tanto na parte cognitiva, quanto da parte psíquica e da parte motora. Então, falando sobre isso, nós vamos conversar agora também com uma outra profissional da sua equipe, a Luciana Zanin, que é psicopedagoga e também atua no tratamento mais direcionado para síndrome de Down E autistas. Né? E autistas. Exatamente. Vamos acompanhar. Nós trabalhamos muito estratégias com o cavalo de manejo, que seria o encilhamento, a escovação, o banho, a alimentação e a condução do animal com a criança puxando no solo. E isso daí traz para ela benefícios de coordenação, benefícios cognitivos e benefícios sociais. No caso do autismo, isso é importante, né? Esse relacionamento social, desenvolver essa parte. Exatamente. No autismo, a criança estabelece e acaba desenvolvendo um vínculo afetivo com o cavalo, com o terapeuta e com todo o ambiente da ecoterapia, com os funcionários, com as outras crianças. E aquilo vira uma rotina que depois ela vai transcender para onde ela vai, para a escola, para outras terapias. E esse contato do cuidar do cavalo, alimentar o cavalo, puxar esse cavalo, né? Isso daí vai criando para essa criança expectativas de autoestima, né? De confiança. E ela aprende a confiar. Não só que ela também vai receber aquela parte da credibilidade que ela também pode ensinar. Quando a gente traz os pais para a pista e ela mostra o que ela sabe fazer, tanto o autista, a criança com síndrome de Down, e isso vai ajudá-los na autonomia. A criança que escova o cavalo, que alimenta o cavalo, que conduz um cavalo sozinho tão grande, ela já consegue muita coisa sozinha, inclusive a sua independência. Luciana, como que você se sente fazendo um trabalho desse? Eu sou muito suspeita, mas apaixonada, né? Eu me sinto muito feliz, muito grata e é uma via de mão dupla. A gente vem e acha que está reabilitando, reeducando e, na verdade, a gente está aprendendo muita coisa, principalmente a ser humano. Jéssica, você gosta de fazer a ecoterapia? Eu gosto. E você gosta da princesa? Eu gosto de todos os cavalos. De todos os cavalos. Há quanto tempo você faz? Bastante tempo. Bastante. Não é muito. E o que você gosta de fazer mais? Andar, escovar, dar o alimento? Tudo. Hoje ela não tem mais medo, assim, A Adriana fez um trabalho com ela, porque antes ela não gostava de areia, né? Ela tinha uma sensibilidade aumentada. Então, se colocasse na areia, na grama, até mesmo o pelo, né? Ela recuava. Aqui agora ela brinca, ela conversa, ela não tem mais aquela coisa de timidez.
melhorou a autoestima dela, que antes era, né, bem baixa. Para a gente chegar num lugar, ver o filho bem tratado, ver assim, que está dando resultado, não tem preço, vale a pena. Bem, então a gente viu o caso da Jéssica, que está nesse tratamento há quanto tempo, Adriana, Jéssica? Há uns 5 anos. E ela faz o tratamento direcionado para ter qual benefício? A princípio, é controle de tronco, né? Hoje ainda... O diagnóstico da Jéssica é paralisia cerebral do tipo espástica, isso. É nível, assim, mais leve? Leve. É leve. E o cognitivo da Jéssica é muito íntegro. Né? Ela aceita muito voz de comando. Então, tudo que você pede para ela durante a sessão, ela tenta executar. E isso é maravilhoso em benefício, né, da evolução satisfatória do quadro. Bom, agora, você disse no início do programa que há contraindicação. Quais são esses casos? Então, são poucas contraindicações, né? E dentre elas eu poderia citar assim, no caso de uma pessoa ter uma escara, né, uma ferida aberta, ferida na pele. A nível de sacro, né? Essa parte mais dos glúteos, nas pernas. É um caso pós-cirúrgico, onde a pessoa ainda encontra-se em recuperação. Alongamento de tendão, no caso que as crianças fazem bastante. Que mais? Pode ser... Alergias, não sei, alergias, apelos. Tivemos em 15 anos uma criança com alergia a apelo. E outra coisa também são convulsões que não são controladas com medicação, né? Ou que ainda estão em período de adaptação da medicação para serem controladas. Então, a gente também procura evitar, porque existem convulsões muito, né, severas. Então, a gente faz, por isso que essa avaliação é importante, para estar colhendo todos esses dados. E alguns casos de luxação de quadril, casos assim, que a gente pode pedir também um raio-x e estar averiguando isso e acompanhando junto com o ortopedista. Certo. Com relação ao animal, ele também tem um período, assim, olha, esse animal, ele pode atuar no tratamento até tal idade? Sim. Olha, eu não digo nem a idade, a gente se preocupa também com, né, o hoje, aqui e agora. A questão, a gente tem que revezar os animais, tá? Porque o cavalo, você entende que ele é um ser muito forte, né? Então, assim, o trabalho que seria para um animal seria um trabalho realmente de força, tá? No caso aqui, ele não usa tanto a força dele. É um trabalho mais ao passo, né? Isso também irrita o cavalo. Então, o cavalo ele tem que ter uma sanidade mental muito íntegra para poder estar colocando uma pessoa sobre o dorso dele. Por isso, a gente tem ali embaixo, nós temos 2 piquetes, tá? Um de terra e um de grama própria, né? Que seria a mombaça para esses cavalos pastarem. Assim como os outros tipos de alimentação, que são o feno, a ração, no horário adequado. Isso tudo também faz parte dessa integridade, dessa sanidade mental do cavalo, ser bem tratado e na hora certa, certo? E o que a gente chama de welfare, que seria o bem-estar do animal. Por isso ele não fica em baias, ele fica solto, né, no ambiente dele e com outros animais. Isso também é importante, porque ele vive em bando. Então, nada disso pode estressar o cavalo. Com relação à troca do animal, como eu estava dizendo para vocês, é o seguinte, durante o dia, então, pela manhã, utiliza-se um cavalo, tá? No período da tarde, o outro cavalo. E assim a gente vai revezando durante a semana. Por isso é importante ter mais que 2, 3 cavalos para os atendimentos. Pode ocorrer também, assim como a gente, né, estar trabalhando e, de repente, a gente tem uma indisposição. O cavalo também tem isso, né? A gente tem que respeitá-lo. É um ser vivo, ok? né? Então, a gente vai respeitá-lo. Então, a partir do momento que a gente vai aquecer o cavalo de manhã para começar o atendimento ou durante uma sessão, que ele se comporta de maneira um pouco inadequada, que você já sabe que está diferente, imediatamente esse animal é trocado, certo? Então, a gente não estressa o animal. E a questão de você falar da idade, isso vai muito também do tratamento que esse cavalo recebeu durante toda a vida, tá? Assim como a gente, né? Se a gente é um atleta, se a gente é uma pessoa sedentária, a gente vai até um pouco mais ou um pouco menos, não é verdade?
E eu gostaria depois que vocês, quando a gente descesse para conversar com a outra profissional, que vocês conhecessem a minha eguinha, que foi a percussora do meu trabalho e que, assim, ela está já com 33 anos e... A gente sabe que um animal vive até por volta dos 35, né? Mas eu cuido dela. Parceirona, nesses anos todos de um trabalho tão lindo. Nossa, não tem nem como a gente não se emocionar. Assim, eu devo o meu nome, o meu trabalho e, acima de tudo, eu devo a evolução de muitas crianças, né, a ela. Então, um tá, tributo. Eu gostaria que vocês... Nosso programa dedicado, como ela chama? Cole. Ela já aposentou. Né? Eu já dei baixa na carteira dela, ela não trabalha mais, mas quando precisa dessa parte de escovação, de alimentação, com ela? Até com crianças que estão começando agora, a questão do pânico, tudo, ela transmite muita paz. Eu gostaria de agradecer. Nós chegamos ao final do nosso programa, um programa muito lindo, com histórias lindas. Obrigada pelo trabalho de vocês, por nos receber aqui. Eu que agradeço. Continuem nessa trajetória bonita. E eu agradeço a vocês por ter vindo aqui e deixo aberto a todo mundo que quiser vir aqui conhecer, o que eu puder ajudar. É um centro de referência e eu quero mais disseminar essa semente tão bonita, né, em prol a essas crianças. Correto. Muito obrigada. Bom, e assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. A gente falou sobre ecoterapia. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau!